Boa tarde a todos, está no ar o programa TV Inovadora para Campo Mourão e toda a nossa região, através da TV Carajás. Nossos entrevistados de hoje, professora Vilma, vereadora eleita e prefeita há vários anos de nosso município, e os advogados Luiz Henrique Tortola e Renato Fernandes Silva. O Luiz Henrique Tortola é vice-presidente eleito para o próximo mandato da OAB de Campo Mourão, e Renato Fernandes Silva Júnior, o nosso doutor Renatinho, é o presidente eleito para o próximo ano da OAB de Campo Mourão, para o próximo mandato. Antes de iniciar as nossas entrevistas, quero mandar um grande abraço aos nossos aniversariantes da semana. Andréia Costa, Ariela Delay, Camila Ferreira, Cleusa Proete Iurasek, Daiana Lucena, Danilo Ribeiro, Edivaldo Teodoro, Erickson Joaldo Saran, Gabriel Mais, Geber Nasser, Rayane Ciola, Igor Sovinski, Igor Vise, Marco Antônio Gomes, Neri Tomé, Osvaldo Guayumi, Rafael Camacho, Ramon Moraes, Silvia Hux Ribeiro, Thalita Fiorini e Vitor Hugo dos Santos. A todos, muitos anos de vida, com saúde, sucesso e paz. Vamos iniciar então a nossa entrevista com a vereadora eleita, a professora Vilma. Boa tarde, professora. Boa tarde, Pedrinho. Boa tarde a todos e todas. Eu quero aproveitar os abraços que você mandou para os aniversariantes, especialmente para a professora Cleusa, que fomos amigas de trabalho durante um bom período. A professora Cleusa é um amor de pessoa, ela é patrimônio lá do Integrado. Acho que ela foi, salvo engano, é uma das funcionárias mais antigas, se não a mais antiga lá da fundação, de quando o Colégio Integrado era afirmativo, né? Que eu também trabalhei no afirmativo, e a professora Cleusa, então, veio ali para compor o grupo de trabalho, veio para a cúpula mesmo e fez lá um grande trabalho como educadora. Até hoje é muito querido, o pessoal adora ela, inclusive eu. Professora Vilma, estava lendo a sua biografia. A gente nesse programa tem o intuito de discutir a formação, conhecer mais a pessoa e discutir gestão, discutir empregabilidade, vocação, fatores que levaram a pessoa a decidir a carreira, né? E a gente observa que você nasceu na cidade de Santa Fé, né, próximo a Maringá, e a família de pequenos produtores rurais. Isso. Né? Não faz muito tempo que aconteceu isso. Faz bastante tempo. E disso nasceu uma professora. Como foi essa infância e escolher a carreira de lecionar, de ser professora? Eu sempre falo isso para os meus alunos. Hoje o transporte escolar ele passa na porta, na maioria dos locais, né? Mas nós vivemos um período de pequenos proprietários ali na região toda, na região de Santa Fé, e nós caminhávamos para a escola. Eram 4 quilômetros para ir, 4 para voltar. Eu sempre digo que ainda tinha a educação física fora do horário do currículo escolar, e a gente tinha que voltar. Era o período da ditadura militar e tinha que obedecer. Então, apesar de caminharmos 8 quilômetros ao dia, voltávamos ainda 2 vezes por semana para fazer a aula de educação física no campo municipal da cidade. Mas bacana, Pedrinho, eu acho assim que naquela época vivíamos todos da mesma forma, né? Eu acho que era uma forma de viver parecida naquele período, como é hoje. A sociedade moderna impõe determinadas normas, né? E a sociedade vai se encaixando de acordo com o momento histórico, enfim. E 8 quilômetros de caminhada para assistir uma aula demorava quanto tempo? Olha, demorávamos mais de era 4 quilômetros para ir e 4 para voltar. Eu falo 8 no contexto todo, mas nós caminhávamos aí mais de 1 hora. Então era geada, frio e sempre com dificuldades, porque os pais naquele período, né? Meu pai veio do estado de São Paulo e eram todos desbravadores locais, né? Eram todos ali trabalhadores com pequenas propriedades, alguns trabalhavam por conta já e tirando mesmo a mata para poder plantar. Naquele período era o café, o algodão, especialmente me lembro muito bem que meu pai plantava algodão. Tinha uma propriedade pequena e já era um dos maiores, porque chegou a 25 alqueires naquele período, era quase um latifúndio, né? Muito diferente do que é hoje. E o algodão movimentava bastante a cidade. Eu lembro que o caminhão saía cedo, o pessoal pulava na carroceria. Os gatos que iam buscar, não tinha toda a exigência que tem hoje, de ter todo aquele preparo, né? De ter hoje um transporte aí qualificado que dê conta de não acidentes e tudo mais, né? Então era assim, em cima do caminhão mesmo, os gatos passavam na beira
ali das ruas, ia pegando os trabalhadores, então tinha todo um processo, o algodão, o plantio, o ralear, né, o acompanhar ali todo o processo da colheita, que era difícil. Eu lembro das tulhas com muito algodão e a gente ajudava, inclusive, a colocar ali nas enfardadeiras. Era uma tarefa árdua, né, dos trabalhadores, como é hoje ainda. Eu acho que hoje está mecanizado, mas eu acho que o período já foi pior, bem mais difícil, tudo artesanal, tudo muito manual, né? Então, meu pai tinha uma diferença dos demais vizinhos, que meu pai era a pessoa mais letrada daquele grupo. Ele aplicava injeção, ele dava instruções, ele lia a bula dos remédios. Era uma pessoa assim bem entendida nas leituras. E ele, para aquele período, ele dizia sempre que nunca foi preconceituoso com questão de mulheres. Ele sempre dizia que a gente tinha que estudar. Então sempre fez muito esforço. Lá em casa aconteceu o contrário. Nós duas somos duas mulheres e somos professoras. Minha irmã é professora de química, eu de português e inglês, e meu irmão acabou não estudando, por mais que meu pai incentivasse, fez o caminho contrário. Ficou na lavoura. Até a 7ª série, né? Então, mas bastante importante, assim, a gente viu ali o êxodo rural acontecendo, os pequenos proprietários que não conseguiam se segurar, porque cada proagro que dava, que a gente dizia, naquela época era muito mais difícil o financiamento, às vezes perdia a propriedade para aquele que estava com a condição melhor e ia vendendo seus pequenos pedaços de terra e indo para a cidade, né, como aconteceu. Hoje a gente olha que Campo Mourão, nós temos quase que 5%, vamos dizer, na lavoura, na zona rural, e os outros habitantes estão todos na zona urbana. Então as cidades se encheram mesmo, né? Porque talvez a vida mais fácil, a água, a luz, essa coisa que não tinha na zona rural, e mesmo a dificuldade de segurar o homem à terra, porque foi mudando a perspectiva e foram se tornando grandes latifúndios, grandes propriedades, e a lavoura foi ficando mecanizada e as pessoas tiveram que ir saindo dos suas pequenas propriedades, né? Hoje se luta para assegurar o homem à terra, para fazer um caminho contrário, mas é bastante difícil. Eu acho que esse retorno vai demorar muito ainda, porque se tornaram grandes latifúndios no nosso país e isso é difícil para voltar atrás. Verdade. Professora, terminados os estudos, veio para Campo Mourão em que época? Isso, eu terminei a faculdade, fiz faculdade, a minha graduação em Arapongas, e sempre falo assim, eu gosto de frisar as dificuldades. Nós naquela época não tinha vans, nós vínhamos de Kombi de Santa Fé a Arapongas, éramos um grupo que na maioria fazia a faculdade mesmo de docência, de formação para professores, química, educação física, português, como é o meu caso, inglês, e nós víamos numa Kombi com 17 pessoas. Imagina que uma Kombi para 12 cabia 17. Por quê? Naquele tempo era 9 só na Kombi, né? Era 10 com motorista. 10 com motorista. Era um período que nós não tínhamos as faculdades públicas, né? Ela veio a ser pública com o Álvaro Dias na década de 80, e a faculdade que eu fiz em Arapongas era a faculdade de padres, e era faculdade paga, tanto transporte, alimentação, a própria faculdade nós pagávamos, né? A gente costumava dizer assim, até para respirar, porque o requerimento que você fazia, tudo era pago. E os tempos eram mais difíceis, não havia ainda financiamento de ensino superior, enfim. A gente tinha que dar conta ali mesmo de toda essa parte de financiamento, transporte e tudo mais, com a família. E terminou a faculdade em? Terminei a faculdade em 80, e aí eu tive uma amiga que veio para trabalhar no Colégio Afirmativo, professora de Química, nós terminamos juntas. E nós, ao terminarmos a faculdade, fomos a Mundo Novo, que não tinha ainda a ponte Ayrton Senna, né, para atravessar para o outro estado. Fomos de balsa, deixamos alguns currículos, conhecemos ali aquela região, deixamos alguns currículos e minha amiga veio para cá no início de janeiro para trabalhar no Colégio Afirmativo como professora de Química, e logo em seguida uma professora que já estava aqui há muitos anos, o marido foi transferido e ela ligou, olha, se quiser vir, venha que você começa a trabalhar já na próxima semana. Tinha apenas um pensionato, que era ali em cima, hoje, onde está aquela região da Jorrovi Calçados, daquela parte ali, a Imobiliária Nascimento, que tinha ali, então tinha um pensionato que nós chamávamos da Vó Lúcia, né? Que é da família da professora Dirce Vanderbroek, que era o único para quem vinha trabalhar no Banco do Brasil, alguns concursos, naquela época tinha Telepar, e eu me lembro bem que nós dormíamos em 10 meninas num quarto, em beliches, e ela fazia tudo para nos acomodar, porque não tinha, ou você ficava por ali, eu não tinha muita perspectiva, tinha que voltar para casa. Então ela fazia todo um sacrifício para acolher. Eu lembro que teve um período que nós ficávamos em 10 moças num quarto.
do pensionato da Vó Lúcia. Outra coincidência entre a gente. Eu, pela faculdade integrada, que é o afirmativo de antigamente, é que eu estou em Campo Mourão hoje. Eu estava em 2004 na Cocamar. Eu nasci aqui e tudo, mas eu saí estudar fora e acabei trabalhando na Cocamar em Maringá em 2004, né? Aí recebi o convite para dar aula também no integrado, só que na faculdade. E por esse motivo que a gente está aqui em Campo Mourão e acabei agora. Hoje eu não saio daqui tão fácil, né? Porque a gente pegou... As raízes vão fincando, né? Fincou, e a gente se envolve em muita coisa, né? E agora tem que dar conta de honrar os compromissos. A hora que você viaja, o coração vai se abrindo quando vai chegando em Campo Mourão. Você avista a cidade já com muitas esperanças, muitas perspectivas de ver uma cidade cada vez melhor, né? Nossa cidade, quem acompanhou ela desde o início, viu quanto cresceu, quanto desenvolveu. Precisamos continuar nessa linha. Ok. Aí depois de vir para Campo Mourão, tá no afirmativo, você trabalhou em outras instituições também, né? Tem aqui no seu currículo. Você sempre teve uma atuação muito ativa em vários movimentos, né? E também passou a ser professora do Estado. Isso, Pedrinho. Isso em 86? Olha, foi assim, nós começamos a trabalhar no integrado, depois trabalhamos também aqui no Colégio das Irmãs, no colégio que na época era chamado Instituto Santa Cruz, né? E em 84 eu comecei como professora da rede estadual, como professora seletista. Em 88 fiz concurso e aí fiquei na rede estadual. Eu cheguei bem num momento, porque assim, eu fui líder estudantil na minha cidade, e de Santa Fé vim a Campo Mourão como líder estudantil, a Cascavel, fui da Pastoral da Juventude da cidade, que naquela época não tinha esse nome, era Grupo de Jovens da Igreja Católica, né? Então essas atuações, elas vão permitindo a gente enxergar o mundo com outras perspectivas, né? Com olhos mais totalitários, enfim. E aqui em Campo Mourão, quando eu trabalhei no Colégio das Irmãs, nós temos no Colégio das Irmãs chamada Associação das Escolas Católicas, a AEC. Ela promove alguns congressos, tanto na capital do estado como em Brasília. E a irmã Geralda me convidou um período, juntamente com a professora Cleusa, que trabalhava também naquela época no colégio, no Instituto Santa Cruz, nós fomos a Brasília. E aí, numa grande missa na catedral, ao encerrar o evento da AEC, do congresso, nós tivemos meninos de ruas fazendo, né, ali já seus depoimentos. Então a gente vai adquirindo cada vez mais essa sensibilidade da luta social, da luta de trabalhadora, de dizer assim, o capitalismo ele é excludente, não adianta, né? Ele é concentrador de renda, ele se refaz e as pessoas vão ficando excluídas. E quando você vai tomando o nível de consciência, como eu tomei já na pastoral da Igreja Católica, que naquele momento era muito acolhedora e das lutas sociais, né, de acolher mesmo as pessoas excluídas, então eu fui me conscientizando, estudando cada vez mais, e quando eu vim para a rede estadual, já em 84, quem conhece um pouco da história sabe que nós pegamos um período muito difícil na rede estadual, com grandes greves. Eu participei daquela greve de 88, quando nós tomamos a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Eu estive lá dentro, fiquei presa com os demais colegas, fazendo aquela luta na tentativa de sensibilizar o governador, que à época era Álvaro Dias, e nós numa grande tentativa, porque as pessoas às vezes pensam que o grevista é baderneiro, faz a greve porque quer. Não, é conquista de direitos, não só para si, mas quando você conquista direitos para o educador, você conquista também para as crianças e adolescentes e familiares que dependem daquele serviço público, né, que talvez seja a única oportunidade para ela de ver um filho se desenvolver pela perspectiva educacional, é dentro do serviço público, assim como na saúde, em todos esses setores que estão aí, que tem que ser cada vez mais qualificado para acolher essas pessoas, né? Com certeza, com certeza. E a gente tem que lutar por aquilo pelas convicções que nós temos, né, de forma, não somente de forma inteligível, mas também com iniciativa. Não adianta a gente ter a ideia e não botar em prática, né? Sairemos agora para um breve intervalo e não percam na sequência a continuidade dessa entrevista com a professora Vilma. É no Supermercado Carreira que a gente lembra das pessoas que mais ama. Das crianças. Do lanche em família. Do churrasco com os amigos. Dos outros amigos. A gente lembra de todo mundo. De todo mundo mesmo. Supermercado Carreira.
Nossa escola é show, é 10, é Anglo. Promovemos dia após dia a alegria das descobertas. Mostramos a beleza do conhecimento e ajudamos na construção da sociedade. Formamos indivíduos atuantes, batalhadores, comprometidos e preparados para a vida. Aqui, as experiências, atividades, conteúdo e aprendizados ficam para sempre. Colégio Vicentino Santa Cruz, um projeto de vida. Matrículas abertas. A4 Suprimentos é o maior distribuidor de materiais para escritório, suprimentos para informática e papéis sulfite de toda a região. Veja algumas vantagens que a A4 oferece: preços baixos, excelentes marcas, grande estoque à pronta entrega e comodidade. Atendimento personalizado a empresas e escolas. A4 Suprimentos, Avenida Goiuerê 340. A Datacampo Tecnologia em Informação está no mercado há 5 anos, desenvolvendo sites, lojas virtuais, software sob medida e e-mail corporativo. Com profissionais altamente capacitados, com a supervisão dos professores Pedrinho Néspolo e Leandro Lago. Resultado, transparência e seriedade são nossas marcas.